Se eu perguntasse para vocês qual a primeira característica de uma ave, provavelmente a maioria ia dizer que é voar, né, galera? Mas nem sempre é assim. Existem várias espécies que simplesmente não conseguem sair do chão. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L-Fatos. E são exatamente essas, galera, que vamos ver no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kakapo, ele é uma espécie de papagaio, mas diferente de tudo o que a gente está acostumado a ver, galera. Até muita gente diz que ele parece uma mistura de papagaio com coruja, porque além dele ter um bico curvado, ele também tem um olhar meio curioso e um corpo meio robusto, algo até que bem parecido com o de uma coruja mesmo, galera. Só que, infelizmente, apesar de ele ter asas, mas ele não consegue voar, galera. Isso acontece porque ele é bem pesado para um papagaio, podendo chegar a pesar uns 4 quilos, galera. E provavelmente vocês nunca ouviram nem falar dele. Isso porque, galera, ele é super raro. Aliás, ele só é encontrado lá na Nova Zelândia. E mesmo lá, o número deles é extremamente baixo. Tanto que hoje em dia eles estão entre as aves mais ameaçadas de extinção do planeta. Casuário. Eles vivem principalmente lá na Austrália, Nova Guiné e também em algumas partes da Indonésia, pessoal. E muita gente diz que essas aves são uma das mais bonitas do planeta, mas também elas são uma das mais agressivas e perigosas que existem, galera. Isso porque, além de agressivas, elas são umas aves bem grandonas. Inclusive, elas são sempre lembradas justamente por essa agressividade delas, já que se elas se sentirem ameaçadas, elas partem para cima com chutes super fortes, que podem machucar até pessoas. Ah, galera, e elas também têm asas, mas são tão pequenas que não servem para voar, já que o corpo delas é extremamente pesado para isso. Por outro lado, o que não falta nelas é a força nas pernas, pessoal. Só para vocês terem uma noção, elas conseguem dar pulos de até 1,5 metro de altura, galera. Avestruz. Vocês sabiam, galera, que ele é a maior ave do planeta, podendo chegar a quase 3 metros de altura e pesar em torno de 140 quilos. Mas, com esse tamanho todo, mesmo ele sendo uma ave, ele simplesmente não consegue voar de jeito nenhum, pessoal. Só que, em compensação, ele é um verdadeiro corredor. Para vocês terem uma ideia, galera, ele pode chegar a incríveis 70 km por hora. Eles vivem principalmente lá no continente africano, galera. Mas antigamente também existia bastante desses avestruzes em algumas partes da Ásia. O problema é que lá eles foram muito caçados e por isso acabaram sendo completamente extintos daquela região. Pinguim imperador. Eles vivem tanto na terra quanto dentro do mar, lá no frio extremo da Antártida. E são os maiores e mais pesados que existem entre todas as espécies de pinguins, podendo medir cerca de 1,20 m e pesar, galera, por volta de 23 quilos. E é justamente por isso que eles simplesmente não conseguem voar. Mas isso não chega a ser um problema para eles, pessoal, já que eles passam boa parte da vida dentro do mar. Aliás, ele é um verdadeiro mestre da pesca. Inclusive, ele consegue mergulhar bem fundo e ficar lá por uns 7 minutos seguidos procurando comida. Ou seja, o que ele não consegue fazer no ar, ele com certeza compensa na água. Emu. Essa é outra daquelas aves grandonas, galera, que muita gente até chega a confundir elas com os avestruzes, justamente por causa do tamanho e pelo jeitão bem parecido que eles têm. Só que ele é um pouco menor e eles também, apesar de terem asas, mas não conseguem voar de jeito nenhum. Só que eles, igual os avestruzes, também conseguem correr bastante, pessoal, podendo chegar fácil a mais de 50 km por hora. Eles são típicos lá da Austrália e se viram muito bem na natureza,
comendo só folhas, frutas e sementes, e até uns insetos de vez em quando. E outra curiosidade bem interessante sobre eles, galera, é que eles conseguem passar um tempão sem comer ou beber água. Isso porque o corpo deles é super resistente e muito bem adaptado ao ambiente seco onde eles vivem. Mas galera, agora deixa eu interromper o vídeo de forma rápida, só para lembrar você de deixar um like e se inscreverem no canal. Assim, ó galera, eu preciso muito, mas muito mesmo da ajuda de vocês. Cada like, cada nova inscrição faz uma enorme diferença para mim, principalmente porque eu estou começando aqui no YouTube não faz muito tempo. E para vocês é totalmente de graça. É só rolar a tela e apertar no botão do inscreva-se e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que sair vídeos novos, vocês serão notificados e poderão assistir. E vocês assistindo, deixando o like e se inscrevendo, o YouTube entende que o vídeo é um vídeo interessante e vai cada vez espalhar para mais pessoas. E isso, para mim, faz uma enorme diferença. Então, muito obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. Agora, vamos voltar ao vídeo. Kiwi. Esse pássaro super curioso é o símbolo da Nova Zelândia. Mas mesmo assim, muita gente nunca nem viu um de perto, né, galera? Justamente porque ele é bem tímido e só aparece mesmo durante a noite. Ele é bem pequeno e tem um bico longo e bem fininho. Perfeito, galera, para caçar insetos, minhocas e até algumas frutinhas. E por mais estranho que pareça, galera, mas eles têm asas, só que elas são tão pequenas e inúteis que mal dá para perceber. Infelizmente, por causa da destruição das florestas e também da presença de predadores, o número deles está diminuindo bastante, deixando a espécie bastante ameaçada de extinção. Tacaré. Essa é uma ave bem rara que vive também lá na Nova Zelândia, mas ela simplesmente não consegue levantar voo de jeito nenhum, galera. Inclusive, por muito tempo, o pessoal até achou que essa espécie tinha sido extinta. Mas em 1948, alguns exemplares foram encontrados de novo. Então, a partir daí, o pessoal começou a cuidar melhor desses bichos. E depois, em 2002, já tinham conseguido formar cerca de 125 casais delas, galera. Hoje em dia, o número delas ainda é bem pequeno, mas aos poucos eles vêm aumentando cada vez mais. Vamos torcer, né, galera? Que com isso elas conseguem uma nova chance de viver nas nossas florestas. Pato a vapor. Esse aqui nós podemos dizer que é um pato bem diferente. Ele vive principalmente lá pela Argentina e também outros países aqui da América do Sul. Ele é um pato, digamos, bem preguiçoso, galera, e por isso gosta bastante de ficar sempre perto da costa, onde faz seu ninho e vive tranquilo por ali. As asas deles até existem, galera, mas são tão pequenas que ele não consegue voar de jeito nenhum. Mas o mais curioso é que mesmo sem voar, ele usa as asas para nadar. Tipo, ele bate elas, galera, de um jeito tão forte quando nada que parece até um barco a vapor deslizando pela água. É justamente por esse movimento que deu origem ao nome dele. O Eka. Ela é uma ave, galera, também lá da Nova Zelândia, que inclusive muita gente confunde elas com uma galinha por causa do tamanho e do jeito de andar. E elas até têm asas, mas não são tão fortes o suficiente para conseguir levantar voo. Outra coisa que chama bastante atenção é que elas são onívoras, ou seja, pessoal, comem de tudo um pouco, desde frutas e sementes até pequenos insetos e até carcaças de aves. E apesar de não voar, mas elas são até que bem espertas, galera. Inclusive, elas vivem se enfiando no meio da vegetação, justamente para se esconder dos predadores. Elas também são conhecidas por serem meio curiosas e até roubar objetos brilhantes de quem passa pelo seu território. Guanhel. Esse pássaro é nativo de uma ilha que fica lá no Oceano Pacífico. E à primeira vista, galera, ele é um passarinho até que bem comum. Mas o problema é que as asas deles não são muito desenvolvidas. Ou seja, pessoal,
ele também não consegue levantar voo de jeito nenhum. E isso foi um dos motivos dele quase ter sido extinto, porque lá nos anos 70, pessoal, teve uma grande invasão de cobras e outros predadores que foram levados para a ilha. E como ele não voa, a população deles despencou, galera. Hoje em dia, graças a alguns esforços de conservação, eles foram reintroduzidos em algumas ilhas próximas, mas ainda assim é uma espécie que precisa de cuidado para não desaparecer de vez. Mas agora eu quero saber de vocês, já conheciam todas essas aves? Comentem aí embaixo para me saber. Galera, e se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu por assistirem e até a próxima!